Olá, pessoal da quinta série. Esta é a nossa primeira atividade de língua portuguesa e, como eu disse ontem, fiquem atentos ao prazo que vocês têm para entregar a atividade, certo? Até o dia 24 de agosto vocês podem enviar as respostas, mas é importante que não deixem para a última hora, porque depois surgem as dúvidas, não dá tempo para saná-las. Então, vamos fazendo com tranquilidade e com certeza será mais proveitoso, certo? Então, nesta primeira aula, nós vamos fazer uma retomada das classes de palavras. Quando nós pensamos, vamos pensar que essas classes de palavras, elas atuam como pecinhas de um sistema, certo? Então, por exemplo, um carro, Um carro só é um carro porque existem diversas peças, que articuladas fazem com que aquele carro funcione. Então, a gente pode pensar nessas peças, então, no motor, no radiador, no câmbio, e em tantas peças que fazem parte do carro, todas elas precisam estar bem articuladas para que a gente tenha um resultado positivo. E assim também em língua portuguesa, As classes de palavras são essas pecinhas que a gente precisa articulá-las de maneira tal que eu consiga dar sentido para o meu texto, tá? Então, é muito importante que vocês tenham na ponta da língua o conceito e a finalidade de cada uma dessas classes gramaticais. Então, para que serve um substantivo? Qual que é o papel dele na língua portuguesa? E o verbo? E o artigo? E o advérbio? Certo? Então, eu peço que vocês leiam com atenção ao texto que está aqui, o texto, a parte teórica, para que vocês retomem essa questão das classes gramaticais. Então, vamos lá, pensando o primeiro tópico ali. Substantivo. Para que serve um substantivo? O substantivo, então, ele é responsável por nomear tudo que está ao nosso redor. Então, o ar, sol, luz, sabores, Então, por exemplo, azedo, doce, cachorro, pássaro, periquito, menino, menina, mesa, chão, pé, dedo, tudo isso é substantivo. Se eu estou nomeando coisas, Então, por exemplo, como é que chama aquilo que a gente pendura na parede para ver as horas? Principalmente, sei lá, na cozinha. O nome daquilo é relógio. Então, se nós estamos falando de nome de coisas, pessoas, objetos, nós estamos falando de substantivos. E o artigo? O artigo vai ser aquela palavrinha que a gente coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular. Ou seja, se ele é definido ou indefinido, se é feminino, se é masculino. Então, por exemplo, o menino. Então, o o é um artigo definido, singular, masculino. E a menina? A, que acompanha a palavra menina, que acompanha o substantivo menina, é um artigo feminino que está no singular, tá bom? Então, vocês, se as dúvidas... Então, eu preciso desse feedback de vocês, dessa devolutiva. Professora, nós não lembramos das classes gramaticais. Você pode passar uma por uma? Sim, a gente faz essa retomada. Então, nessa primeira atividade, eu quero sentir como é que vocês estão com relação a isso, tá bom? O adjetivo. Para que serve o adjetivo? Ele tem a função de expressar características, qualidades ou estados dos seres. Então, por exemplo, chateado, triste, feliz, gordo, magro, certo? Então, todas essas palavras caracterizam seres e objetos, grande, pequeno, certo? Numeral, que vai exprimir então o quê? São palavras que exprimem quantidade definida, de pessoas, de coisas, ou a posição em que se ocupa em determinada sequência, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, último, certo? E os pronomes? Nós temos pronomes de diversas classificações. Nós temos pronomes pessoais, nós temos pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, certo? E aqui eu preciso, realmente que vocês me digam, professora, nós não lembramos, então a gente vai fazer uma retomada de cada um ao longo das aulas, tá? Mas é importante essa devolutiva de vocês. Então, o pronome vai substituir ou acompanhar um substantivo. Sempre que nós falamos de substantivo, a gente fala de nome, tá? Então, assim, pronome, Então, já vejam, acompanha ou substitui um nome.
que é um nome em gramática? É um substantivo, tá? Definindo-lhe os limites de significação. E o verbo? O que é o verbo? É a palavra que por si só exprime um fato, em geral uma ação, estado ou fenômeno da natureza e localiza esse fato no tempo, tá? Então, por exemplo, estudei muito para a prova. Qual que é o verbo? Estudei, né? Quem estudou? Eu estudei. Então, eu consigo saber quem fala, quem é o sujeito dessa oração, qual é a ação que foi desenvolvida nessa oração, a ação de estudar, certo? É presente, passado ou futuro? Foi no passado, né? Eu consigo identificar pelo verbo que essa ação já aconteceu. E tantos outros exemplos, né? E o advérbio, gente, para que serve o advérbio? Uma palavra invariável, guardem isso, invariável. Por quê? Independente se está se relacionando com substantivo masculino, feminino, singular ou plural, ele sempre se mantém igual, tá? É uma palavra invariável, então, que se relaciona com o verbo também, para indicar as circunstâncias de tempo, de lugar, de modo em que ocorre o fato verbal. Ah, professora, mas você falou aí de verbo, mas e tem algum outro exemplo que a gente possa ficar em dúvida? Tem, por exemplo, ela hoje há menos meninas do que meninos. Então vejam, hoje há menos, aí nós temos um advérbio de intensidade, tá? E nós dizemos depois, né? Eu disse aqui no exemplo, meninas. Então nunca vai ser menos, tá? Por quê? Porque é um advérbio de intensidade e nunca, independente se tem ali uma palavra feminina depois, eu não posso colocar ele no feminino, tá bom? A preposição é uma palavra invariável também, então sempre vai se manter igual, que liga duas ou mais palavras, estabelecendo relação entre elas, né, em sentido de dependência. Então, por exemplo, doce de leite, pé de moleque. Esse de aí no meio, entre essas duas palavras, entre o doce e o leite, está fazendo a ligação entre elas e criando um conceito. Não estou dizendo nem só doce, nem só leite, eu estou dizendo um outro conceito, que é o doce de leite, tá? Conjunção é a palavra invariável que agora vai ligar orações, tá? Então, se a preposição liga palavras, a conjunção liga orações. Então, assim, estudei muito para a prova, mas fui reprovada. Então, veja que esse mas está ligando a primeira oração, estudei muito para a prova, à segunda, fui reprovada. Então, esse mas aí é o conectivo entre essas duas orações e é chamado de conjunção, tá? Interjeição. Palavra ou conjunto de palavras que de forma intensa e instantânea exprime sentimentos, emoções e reações psicológicas. Então, a gente pode pensar no oh, meu Deus, né? Então, a gente tem uma interjeição que vai, né, exprimir aí, no caso, a surpresa. E, para finalizar, a classificação das palavras sofreu alteração ao longo do tempo, o que é normal, né? Uma vez que a nossa língua muda. E essas alterações, essas adaptações acontecem de acordo com as necessidades dos falantes, das nossas necessidades. Então, classificar uma palavra não é uma coisa fácil, né? Prova disso é que na língua portuguesa todos os vocábulos estão incluídos dentro de uma das 10 classes gramaticais. Conhecer a gramática que rege o nosso idioma é fundamental para aprimorarmos a comunicação, porque depois a gente vai falar de regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal. A gente pensa na crase e a gente vai falar de preposição, artigo. E aí, como é que ficam essas regras, né? A gente precisa então dominar os conceitos, esses conceitos elementares, para a gente conseguir avançar, tá? Aí, na atividade prática, vocês vão pensar na primeira questão. Assinale a alternativa em que todos os exemplos são substantivos, ou seja, todas as palavrinhas aí são substantivos. Será que fazer, comer, rezar e ser são substantivos? Será que mas, no entanto, porém e são substantivos? Será que meu, seu, nosso e ele são substantivos? Ou cidade, escola, empresa e saudade? Tá? Pensem aí. Número 2. Os verbos são palavras que indicam acontecimentos situando-os no tempo. Neste contexto, eles variam em pessoa, em número, em tempo, em modo e em voz. Assinale a alternativa em que os verbos expressam uma ação no passado, tá?
Então, vejam aí, vocês não precisam ter o conhecimento de qual tempo que é pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Não, vocês vão conseguir, a partir da leitura, vocês conseguem enxergar qual que está indicando uma ação no passado, tá? Depois vocês vão ler esse trechinho de um estudo publicado na revista Super Interessante, para pensar na questão número 3, tá? Sobre a matéria da revista, assinale a alternativa correta. E aí vocês vão pensar a relação dos verbos, vocês vão pensar o que foi apresentado e como foi apresentado nesse texto, para vocês verem qual a oração que está correta e qual a alternativa que está correta, pensando no conceito de verbo e tempo verbal, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma subdivisão dos substantivos, né? O estudo aí, então, da classificação dos substantivos. Nós temos essas classificações. Então, o substantivo pode ser primitivo ou derivado, né? Então, quando que ele é primitivo? Quando ele não se origina de outra palavra. Quando ele, né? Por exemplo, pedra. Pedra é a palavra originária. E pedreiro? Pedreiro é a palavra derivada de pedra, tá? Nós podemos ter também substantivos simples, compostos. Então, por exemplo, guarda. Guarda-roupas é composto. Guarda é simples. Substantivo comum ou próprio, copo, colher, madeira, janela. Próprio, Maria, Portugal, São Paulo, São Sebastião. E lembrem-se, os substantivos próprios sempre são grafados com letra maiúscula no início, tá bom? Senão, a gente tem um erro ortográfico. Substantivos concretos ou abstratos, ou seja, o concreto é aquele que eu consigo formar um conceito do que seja aquilo, tá? E aí nós temos, né, essa explicação, seres de existência própria, ou seja, há um conceito comum, né, que a gente consegue visualizar aí esse significado da coisa. E o abstrato, conceitos de existência dependente, então, por exemplo, de seres. Então, a beleza, a tristeza, o amor, a saudade, né, são abstratos, porque eu preciso de uma contextualização, eu preciso de elementos, de pessoas, para que exista esse conceito, certo? E os substantivos coletivos, ideia de conjunto, reunião, então alcateia, bando e por aí vai, matilha, né? Questão número 4. Releia o conceito de substantivo e assinale a alternativa incorreta, tá? Então, vocês vão pensar aí no que foi dito anteriormente para achar a alternativa incorreta. Na questão número 5, vocês vão assinalar a alternativa que completa corretamente os pontilhadinhos aí, tá bom? Pensem na questão dos verbos, na questão da conjugação verbal, tá? Então, vejam que se encaixa de uma maneira mais coerente aí, depois a gente faz a correção. E na última eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam da atividade, o que vocês gostariam de estudar, o que foi mais útil, tá bom? E quais são as necessidades de vocês. Bons estudos e até a próxima!